E aí, gente, tudo bem? Estamos começando aqui com muito prazer, muita alegria esse podcast, que é Minha História, Meu Sucesso. É o primeiro podcast meu, Miguel Netinho. Eu sou professor de música há 22 anos e estar desse lado aqui falando alguma coisa para mim é bem diferente, mas eu estou feliz demais por começar esse projeto e eu gostaria muito do apoio de vocês nessa jornada que a gente está começando hoje aqui. Para mim é um grande privilégio o que vai acontecer aqui hoje. Eu estou aqui comigo, trouxe de lá de Juiz de Fora, Elton Messias. Dá um oi para a galera aí, Elton. Pessoal, boa tarde, prazer. Para quem está assistindo à noite, é boa noite. Para quem está assistindo de dia, bom dia. O prazer estar aqui com vocês. Uma coisa que o Menesca falou e eu quero que seja a minha palavra inicial, né? Vamos nos divertir, porque temos histórias, somos amigos, a música nos uniu, assim como o café nos uniu. Verdade. Então vai ser um momento de graça aqui para nós. Verdade. E lógico, estamos aqui com Roberto Menescal, nosso querido amigo. A gente conheceu o Roberto já tem alguns anos. Agora, de falar de data, a gente ainda falou de tudo, mas não falou de data. Mas eu acho que 2022, 2012, 2013, quer dizer? 2013, é isso aí. 2013. Roberto Menescal, seja muito bem-vindo aí. Obrigado, cara. Eu não sei nada de data, quer dizer, você falar que foi 2018, vou concordar. Tá tudo certo, tá? Mas vai ser bom, estamos aqui divertindo. Legal, já estamos aqui já tem um tempo, já conversando e trocando bastante aqui. A gente tem algumas coisas para a gente falar assim, dentro do que a gente mapeou na nossa mente, né? Mas a gente queria começar lógico, com alguma história, com uma coisa que a gente... Foi, na verdade, um questionamento da gente, né? Como que era naquela época que começou a Bossa Nova, a questão da musicalidade e a pergunta principal, né? O porquê que vocês, né, assim, sentiram a necessidade de ter um outro estilo, né? De ter a Bossa Nova, né? Isso era muito flagrante para a gente, porque quem dominava assim eram os compositores de samba-canção, que eu adorava. Puxa, cada música linda. Agora, as letras eram insuportáveis. Mas em que sentido, assim? Se eu morresse melancolia. Se eu morresse amanhã de manhã, não faria falta a ninguém. Tá? Ninguém me ama, ninguém me quer. Você imagina você com 18 anos, nós fomos primeiro a usar bermuda no Brasil, né? Um amigo nosso veio dos Estados Unidos, então tinha uma costureira no prédio, todo mundo fez bermuda, né? E a gente, com 18 anos, ninguém me ama, ninguém quer, vim pela noite de fracasso em fracasso. Era tudo assim, né? E os caras todos de terno e gravata, quer dizer, os compositores todos trabalhavam nas rádios, nos jornais, tudo, né? Iam para os bares de noite, todo mundo de terno e gravata. E a gente nada, a praia era os primeiros surf, né? Primeiro vôlei de praia. A praia era nosso clube, né? Tudo que a gente fazia. E de noite tinha um namorinho na praia também, né? Então, a gente ficava assim, falando, puxa, a gente adora essa música e tal, mas eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira, que não pode ser. Mas a gente olhava aquilo assim, aí o Ronaldo Bosco, que era o parceiro, ele era mais velho que a gente e era jornalista, era um cara mais por dentro do que estava acontecendo. Ele falou assim, vamos tirar a gravata da música? Vamos? Então, vamos bagunçar isso tudo aí, depois a gente vai até com jeito aprendendo a fazer a coisa. E logo surgiu, era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém, né? Jantar alguém, as mães das meninas achavam bonitinho. Ah, que bonitinho o lobo jantando alguém. Eu não sabia qual era a intenção da gente, né? Mas foi assim, aí começa, aí o Ronaldo falou, olha, essa primeira música, nossa, é ruim, a segunda também, mas a terceira acho que já é boazinha e tal. E aí começa, a Laíde Costa, por exemplo, foi a primeira que gravou as músicas nossas, Claudete Soares também, né? E foi assim, foi surgindo, e a gente ia numa reuniãozinha de violão, aí tinha um cara que fazia... Puxa, quem é esse cara? Vamos lá. Bicho, olha, a gente se reúne na casa de uma menininha, na Ara Leão e tal, você não quer aparecer lá? Ah, eu vou. E assim, depois Carlinhos Lira, conheci no colégio, e começou assim, de repente, quando a gente viu uma cantora chamada Silvinha Telles, que morreu muito cedo, muito boa. E
ela fazia até uma peça, quer dizer, era uma peça que tinha de tudo, né? Variações, de tudo. E ela cantava, ela e o marido dela, sabe? E quando eu conheci, eu fiquei louco. Eu tinha 17 anos assim, e era um teatro de variedades. E eu sabia que toda quarta-feira era mais barato. Sabe, era um dia que eles faziam uma coisa mais barata, mais cedo. Então eu fui. Toda quarta-feira eu estava lá. No final, eles dois no palco, eu naquela primeira fila, e a Silvinha já olhava para assim. Talvez a terceira vez que ela olhou assim, falei, esse cara deve estar aqui há muito tempo, fez assim, bem. Eu fiz assim, ela cantando. Eu entendi que era para depois falar com ela, né? E acabou o show, fiquei ali na entrada dos camarins, ela falou, vem cá, cara, você vem aqui sempre quarta-feira? Eu digo, vem. Há quanto tempo? Há 6 meses que eu venho aqui toda quarta-feira. Ela falou, tudo bem aí? Bom, me chamou para ir na casa dela, era pertinho. A gente ficou amigo e o primeiro trabalho que eu fiz na vida foi com ela. Ela falou, quer fazer uma turnê comigo? Eu digo, eu tenho 1 ano de violão só, né? Ela falou, tudo bem, mas eu estou grávida. É mesmo. E eu separei do Candinho, que o marido dela tocava muito bem, e eu vou ter filha daqui a 4 meses. Eu digo, é muito pouco. Silvinha, não dá 4 meses para fazer uma turnê com ela. Não, mas tem que ficar uns 3 meses com a filha, né? Bom, 7 meses. E fizemos uma turnê que começava no Manaus, lá em cima, ia descendo todas as capitais marítimas. Né? Quando eu cheguei no Rio, eu falei assim, agora eu sou músico. Sou músico. Não. Agora eu vou arranjar um professor para você, e me arranjou o tremendo professor, que era Moacir Santos. Né? Então, ali eu comecei a estudar. Mas um dia, ela ia na casa da Nara também, um dia ela falou assim, eu vou fazer um show, vocês não querem dar uma cancha lá? Tudo que a gente queria, nunca, né, tocar para ninguém assim. E ela falou, leva uns 6 de vocês, assim. Cheguei lá, estava escrito assim, hoje, Silvia Telles e um grupo Bossa Nova. E eu pensei que fosse o grupo que estava tocando para dançar. Uhum. Aí falei para o diretor, vem cá, eles não vão ficar chateados de repente a gente entrar? Ele falou, eles quem? O grupo Bossa Nova. Não, desculpe, mas eu não sabia o nome de vocês, botei Bossa Nova. Né? Foi assim que surgiu assim o nome da Bossa? Começou. E o Ronaldo Bossa estava aqui atrás, falou assim, o nome é nosso. O nome é nosso. E a Silvinha chamou ele para apresentar o grupo. Ele já apresentou como grupo Bossa Nova. Sensacional. Então nós saímos de lá do Bossa Nova. Caramba, Bossa Nova. Isso os livros não contam. Os livros, é verdade. Isso eu acho que pouca gente sabe. Porque Bossa, porque Nova, tipo, tá aí. Foi por o acaso trouxe o nome para o movimento. Mas esse show com a Silvinha foi música já nessa nova vibe, nessa nova roupagem? Na verdade, quer dizer, ela queria que a gente tocasse nossas músicas, que a gente fazia na casa da Nara. Quer dizer, 5 músicas a gente tocou no show dela, de 18 músicas, né? Mas o pessoal aplaudia, gostou muito de Lobo Bobo, né? Era uma vez o Lobo. E saímos de lá, a gente achando, falou, a gente pode fazer uns showzinhos por aí, nas faculdades, nos colégios, né? E foi assim. Fizemos o primeiro show na Faculdade de Arquitetura, achando que não ia ninguém, né? E aí o cara falou assim, olha, vou abrir. Eu estava limpando o palco todo, varrendo, né? Cada um fazia um negócio dele. Ele falou, vou abrir, porque a porta lá está cheia, o trânsito está parado. Ele, pô, no dia do nosso show o trânsito parado. Eu falei, não está parado por causa do show. Caramba. Aí quando entrou aquela turma, a gente olhava um para o outro, né? E sem internet, né? Sem internet, mano. Sem internet. Mas aí a gente já convidou a Laíde, convidou a Silvinha, convidou nosso amigo, Johnny Alf. Johnny Alf e tal. Então, forrou assim, né? E o Tom apareceu também. Quer dizer, deram muita força, gente. Caramba. E foi assim, cara. Assim que as coisas aconteceram, e o samba canção foi ficando, como o Ronaldo diz, virou samba canseira. Certo. Linda, música linda, mas as letras eram pecaminosas. E tem um lance, e foi com o tempo, foi aperfeiçoando a questão da batida, né? Foi. Quer dizer, na verdade, você puxou uma coisa bacana. Que eu tinha uma batida,
ruim. A minha era meio... meio samba, como é? Samba reggae. Aí o Carlinhos Lira tinha uma outra que era, eu gostava, mas era toda sempre, certo? Tá certo. Durval Ferreira tinha outra que era boa também, não me lembro assim. E o Baden tinha outra, mas era mais samba, né? Ninguém gostava das batidas da gente, na verdade. Nem a gente. Aí apareceu o João Gilberto. Né? Quando tac, 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 tac. E a primeira pergunta que eu fiz, João, de onde vem essa batida? Ele falou, do samba. Não, mas samba é diferente. Não, é do samba. Só que eu escolhi uma coisa do samba, escolhi o tamborim. Tac, 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 tac. Aí pronto. Resolveu as coisas da gente, né? Cara, genial. E outra coisa que ele trouxe também, que foi muito interessante, foi tocar baixinho. Né? Me lembro, a primeira vez que eu levei ele na casa de um cara que tinha um gravador, e o cara falou, ok, tá bom, pode cantar mais alto um pouco? Ele falou, tá vendo um botão que tem ali? Volume, aumenta aquele botão. Como que diz? Não sou eu que tenho que aumentar, aumenta o botão. Aí a gente começou, eu falei, mas por que você canta baixinho? Ele falou, porque eu moro num lugar que são vários quartos, e cada quarto mora 4 músicos, cada não sei o quê, e todo mundo do prédio reclama. Eu trabalho amanhã às 7 horas da manhã, olha o som. Então a gente foi baixando o som. Você chegou a tocar com ele, não? Choquei. Com o João? Com o João, vai fazer show com ele? Muito. Caramba. Porque quando eu conheci ele bateu na minha casa. Eu ouvi falar dele. Ó, tem um cara que você deve conhecer aí. Um pessoal do trio lá que conhecia ele. Falou, você precisa conhecer um cara aí. Tem uma música chamada É o Amor, o Obalalá, né? Aí na única festa que meus pais deram na vida, nunca meus pais deram, nem aniversário da gente, nada. Eles não eram de festa. Mas o pessoal falou, pô, tem que fazer 30 anos de casado, vocês têm que fazer uma festa. E eles fizeram, e eu fiquei de meio de recebendo as pessoas e recebendo os presentes. Aí chegava um cara com cesta de vinho e tal, tudo bem, bota aqui. De repente, se eu tocar o campainho, aí eu não vi presente nenhum. Eu falei, oi, o que é? Ele falou, você tem o violão aí? Eu disse, não estou entendendo. Eu queria tocar violão. Rapaz, aí abri a porta um pouquinho, ele olhou e falou, ih, rapaz, é grave, hein? O pessoal todo, né? Vestido assim. Não posso tocar um violão. Bom, cara, é grave, é muito bom. E eu botei ele para dentro. Falei, vem atrás de mim, mas vem atrás, colado, que logo aqui é meu quarto. Entrou, tinha um violão. Ele fez, é o Amor, o Oba. Você é João Gilberto? Ele falou, sou, como é que você sabe? Aí ele falou, não dá para mudar de roupa e a gente sair por aí? Chega 3 dias depois, né, com ele. Caraca. Mostrando ele a todo mundo e tal. E assim as coisas vão acontecendo, né? Não, é incrível como que foram uma sucessão de, entre aspas, aleatoriedades, né? Também. Eu vi você tocando, começou ali, não gosto disso daqui, a outra também já estava querendo um movimento diferente, mas você tem nome no cartaz, o nome é nosso, o outro se apropriou do nome. E aí numa festa de casamento de um casal que nunca dava festas. Não, impressionante como isso mudou a história. Mudou a história. E, quer dizer, pulando 100 anos, 70 anos, né? Eu conheci um cara, não tem nada a ver com isso, mas um cara fabuloso, que conheci em 87. Ele ajudou a Nara Leão, ele deu uma sobrevida muito grande à Nara Leão, quando ela foi desenganada, né? E o último dia que a gente esteve junto, eu falei assim, vem cá, dá para a gente falar de outras coisas também, não só da doença? Ele falou, dá, claro. A gente pode, nesse restaurante que eu te trouxe aqui, a gente pode ficar até 4 horas da manhã. Eu disse, vem cá, o que vem de novo? Ele falou, nada. Nada. Ele falou, estamos no final do século, cara. Não tem mais nada para ver.
Eu digo, são só 2.000. Não cai a cena. Mas vai. Aí falou da pandemia, em 87. Caraca. Vai ter, no ano 19 vai ter a pandemia, 20, 21 e 22, uma pandemia. E para a gente, eu achava que começou em 20, porque a gente ia para o Japão, Donato, Carlinhos Lira, Marcos Vale e eu. Aí o Japão telefonou em janeiro, fevereiro, março. Olha, desculpe, mas não vai dar para vocês virem, porque entrou uma doença aqui. Aí eu telefonei para o cara meio gozando. Oi, Martelão. Pois é, tá. É, doença danada aí. Eu disse, mas você falou 19, hein? Ele falou, não, foi em 19. Depois eu fui saber que tinha sido 19. Mas a gente entrou 20, meio sem saber. Sim. E tal. Tem carnaval, não tem? Aí ele falou, você vai saber tudo. Aí começou a saber que na China já tinha entrado em 19 e tal. Aí eu calei minha boca, fiquei calado. Mas a última coisa que ele falou, só para a gente cortar, ele falou, as coisas vão mudar muito no final do ano de 24. Agora, acabou, né? É. E eu aqui, esperando tudo. Aí, eu falei, comecei a perceber as coisas, porque eu estava atento, né? Aí comecei a ler os livros de inteligência artificial todo. E claro, a inteligência vai mudar tudo. Vai. Você sabe quantas músicas se faz por dia hoje no mundo? Quantas músicas se grava por dia hoje no mundo? Não sei. 500 mil. Por dia, 500 por dia. Há 3 anos atrás, eram 200. Inteligência artificial, todo mundo fazendo. É impressionante. Aqui no nosso espaço aqui, né? Que é um hub, né? Para quem não sabe aqui. E aí o Diego, que é o meu sócio, né? Ele foi lá para Portugal e a gente começou aqui sem ele e tal. Eu falei, cara, vou fazer uma surpresa para ele, né? Vamos fazer uma surpresa para ele. Eu não levei, acho que nem, sei lá, nem 2 minutos. Fez a música. No chat GPT, foi para Portugal, faz uma letra e faz a música. Mas é impressionante como que... Isso. É uma das 500 mil. Cara, e assim, você ouve, você fala, cara, não é possível. Você consegue descrever o estilo fulano, a voz assim, então aperfeiçoando ainda, porque assim, eu acho que a voz fica muito melhor quando é sertanejo, né? Por enquanto. Você bota esse outro estilo, fica começo, meio... Pois é. Começo de uma onda, cara. Vai modificar tudo. E aí como fica? Eu faço uma música, o cara faz 50. Enquanto eu faço uma. O que vai ser? Não sei. Mas vai ser. Vai ser. Talvez essa tenha sido o pensamento também das pessoas lá em 1900 e bolinha, sem revelar a idade. Quando começaram a ver esse movimento diferente, né? Cara, e agora? Os caras estão começando um movimento novo, as pessoas estão aderindo. E como é que vai ser? Eu faço músicas assim, eles fazem música assada. Como é que vai ser esse negócio? É porque foi muito rápido, assim, né? Teve o evento lá dos Estados Unidos, Nova York. Foi Nova York, né? No teatro lá, o Karen Hall. O Karen Hall, cara. Mas nem a gente sabia. Quando eu fui o primeiro a passar no controle de passaporte, aí eu vi 5 músicos da pesada americana, daqueles que né? Aí voltei, não tinha galera ainda não. Turma, olha a sorte, a gente está chegando aqui, os caras estão aqui, parados, não sei o quê, né? Aí pessoal, aí o cara que estava recebendo a gente falou, não vieram receber vocês. Eu digo, recebendo, sai aqui. Aí eu saí, o Gary Mulligan, que era o cara, André, Jaime Nescau. Caraca, fiquei todo arrepiado, né? Então a nossa música já tinha ido, nós é que não sabíamos, aqui no Brasil, os bestões. Mas o que? Era o quê? Era TV? Tocava na TV? Tocava na rádio? Não, a música do Tom, Desafinado, estava em primeiro lugar no Rede Parede americano. E nem o Tom sabia. Caramba. Olha que loucura. É porque a comunicação naquela época era precária, né? Precária, pô. Não tinha isso aqui não, cara. Caraca. Não tinha isso aqui não. O pombo às vezes se perdia no meio do oceano. O Tom chegou primeiro que o João, não? Chegou. O Tom chegou primeiro. Bem antes. O Tom então gravou alguma coisa antes de gravar o Chega de Saudade?
Gravou muita coisa. Ele virou produtor assim, da Odeon, da gravadora Odeon. E esse lugar é bacana, do Chega a Saudade. O Tom gostou muito E eles foram fazer um disco chamado Canção do Amor Demais, que era Elisete Cardoso, que era a dama da canção, né? E cantando as músicas de Tom e Vinícius. Aí o Tom falou assim, mas tem 2 sambetes, uma era aquele. Outra vez, sem amor, outra vez. Aí o Tom chamou para o Chega de Saudade, e para esse chamou o João Gilberto. E os músicos falaram, quem é esse cara aqui? Não, um cara muito legal, que ele toca o violão, e para essas músicas eu preciso dele. Né? E João lá com aquela cara dele, né? E aí chegou no Chega de Saudade, Elisete começou a cantar, quando ela chegou no... Apertado assim, colado assim, calado assim. O João falou assim, não é assim não. Como não é assim? Eu conheço muito bem a música. Ele falou, eu também conheço. Aí já ficou um clima. Virou clima. Ficou os músicos. Eita. Ela falou, então faz aí. Aí ele fez, apertado assim, colado assim, calado assim. Né? 3. Ela falou, então, apertado assim, colado assim, calado. Ele falou, tá, então faz assim. Né? Aí o produtor, que era o Luiz de Oliveira, falou, Tom, vem cá. Esse cara, quem é? Ele falou, não briga com ele, não. Ele é o cara que eu preciso... Não quero brigar, não. Quero gravar com ele. Quero gravar essa música, Chega de Saudade. Que ele... Então o João gravou um compacto e fez sucesso antes da Elisete. Entendeu? Quer dizer, como a gente diz, como é que são as coincidências, né? As coisas vão acontecendo. Sim. E aí, pronto, virou o cara. Virou a bossa nova no mundo inteiro. Ele sempre teve essa personalidade, tem que ser bem minucioso com as canções. Não, né? eu não gosto. Eu, por exemplo, tocava violão, fazia assim, né? Ele vai, pá! Matei o dedo. Digo, não, tudo bem. Aí tá ali, ele, pá! Dedo deitado. Eu falei, mas João, não pode botar? Ele falou, não. Eu disse, por quê? Ele falou, muito simples. Põe o dedo aí e muda para cá, tá? Agora, põe o dedo aqui e muda para cá. A mão está toda livre. Sabe? Ele trouxe muito esses detalhes assim, que é muito importante isso. Verdade. Tudo bem, tem muita gente que consegue fazer, mas tem que andar. É quase antinatural, né? Verdade. É verdade. Caramba, que legal. E Menescal, como que você se tornou um produtor? Como é que foi a tua carreira, assim, tua estrada até se tornar um produtor e depois estar lá na... Primeiro eu fui forçado a fazer um disco, que a Maísa era a grande cantora do samba canção da época. Tudo era Maísa, né? Aí um dia Ronaldo Bosco falou assim, Maísa encontrou comigo, ouviu uns negócios, tudo e quer vir conversar com a gente. Pô, que legal. Ela veio, falou, eu quero gravar as coisas de vocês. Eu ainda aqui falei assim, mas não é perigoso para você? Eu não quero saber se é perigoso ou não, eu quero gravar. Ok, cara. E é o seguinte, quero que você produza. Eu nunca produzi ninguém, eu quero que você produza. Tá? Já vi umas coisas que você gravou aí com as moças e tal. Começou de baixo, né? Ainda mais um pedido na pessoa começou tão de baixo, desprovida de beleza como ela, né? Nossa, imagina, ela é muito linda. Aí gravei, produzi o disco dela que chama O Barquinho, né? Aí fomos para Argentina, Uruguai, tudo, a gente fazendo, né? E ficou ali, daqui a pouco produziu o disco da Wanda Sá, sabe, produziu uns 4 discos, assim, mas muito sem saber o que é. Aí veio a ditadura. A ditadura foi uma coisa muito barra pesada pra mim, sabe? Porque era tudo. As músicas tinham que passar pela censura. E sabe, ficou uma coisa assim. E o Bosco, safo, falou assim, Menesca, essas músicas nossas de Barquinho, vai até... Não dá pé, não. O pessoal tá fazendo música aí de... a terra de ninguém, tarana, sabe, as coisas de política e tal. E a gente aqui, dia de luz, não dá, não. Vamos parar, vai durar um ano e meio, 2 anos, nada, durou 20, né? Mas vai durar 1 ano e meio, 2 anos, depois a gente volta.
E eu digo, pô, vou fazer o quê? Nisso, fui convidado, André Midani, um dia, eu tocava com a Elis Regina, né? Fizemos discussões pela Europa inteira, fizemos todos os países da Europa, uma loucura. Mas eu estava achando que era ruim para a Elis ficar preso, sabe? Eu fiquei meio duplo ali, sabe? Tinha que ter a Elis, mas tinha que ter eu do lado. Entendi. E falei para ela, Elis, acho que não está legal. Como não está legal? Não, estou falando para você, para mim é uma maravilha, estou ganhando dinheiro com você. Sabe, eu acho que não é legal para você. Vai por mim, pensa bem. E convencia ela. Ela fez, mas e aí como é que eu fico? Não, vou armar um negócio para você, um grupo, sabe? Eu vou saindo aos poucos. Né? Aí falei para o presidente da Poligram, da gravadora, André Midani, que a gente era amigo, andava, tudo acontecendo, Jovem Guarda, a música popular brasileira, né? Tudo acontecendo, e a gente ia para a praia todo sábado, andava com a Copacabana inteiro, e ali se a gente fizesse isso, e aquilo, as ideias todas fervilhando. Aí um dia eu falei, André, eu vou largar a Elisa. Pô, não faz isso, cara. Elisa é barra tão pesada assim, você já traz tudo certinho, a gravação, as músicas. Não, mas tudo bem, eu posso até ajudar. Não faz isso. André, já fiz, já combinei com ela, eu vou ficar 4 meses com ela. Tem certeza? Não, já combinei. Então eu quero você como diretor artístico da Poligram. Eu nem sei como é que é isso. Um mês você vai saber direitinho o que é. Aí fui, porque como eu não tinha como fazer música, sabe, para aquele clima ali, eu fui ser diretor, virei diretor artista. Eu sei que você não é tão bom de data, mas a gente está falando de qual ano aí? Eu estou falando de 70. No ano de 70 eu entrei para a Poligram, mas falei, André, eu vou ficar no máximo 15 anos, porque eu quero voltar depois ao meu negócio. Eu sabia que a ditadura ia demorar, sabe, já tinham me colocado essa coisa, mas ainda estou aqui. Mas assim, como é que vocês faziam para lançar a música? Tinha que mostrar onde? Tinha um lugar para ir para mostrar a música? Era tudo rádio. Rádio, né? Toda a gente ia trabalhar na rádio, né? O artista, levava o artista na rádio e tal. E a gente, e alguns tabus a gente conseguiu quebrar. Por exemplo, a rádio tocava só 3 minutos, música de 3 minutos. Então todas as músicas tinham 3 minutos ou menos. Aí eu gravei aí produzi o disco. De cara, eu peguei 2 discos para produzir. Um da Elis, né, que tem o Águas de Março, que tem não sei o quê. Elis passou de 12 mil discos para 180. Tá? Fizemos e troquei os músicos dela toda. Não, tem que botar César Camargo Meniano. Mas esse cara, você vai ver. Né? E foi assim. E o outro foi o disco do Chico, como é? Construção. Peguei o Construção também. Aí o Construção tem 7 minutos. Quando eu mostrei na Poligram, os caras falaram, cara, 7 minutos, a música é ótima, mas não pode, ninguém vai tocar. Acabaram tocando. Então a gente mudou os conceitos também, né? Foi muito legal, a gente mudou muita coisa. Maneiro, cara. Muita. Eu até quero me corrigir, que eu falei que vocês mudaram a história, mas na verdade vocês escreveram a história. É isso aí. É uma história diferente, é um capítulo, talvez, se não o mais marcante, um dos mais marcantes da música brasileira, foi esse movimento da bossa. E você falou de uma coisa da bossa é da MPB, né? Que da MPB, a bossa virou MPB e foi embora. Falar de MPB hoje dá até uma dor no coração, mas vamos voltar. Mas tem uma coisa que você falou que você tocava com a Elis e tal. Eu lembro que você me contou uma história, que deve, dentre centenas que você deve ter com a Elis. Eu tenho 2 perguntas para fazer. Primeiro, como é que era conviver com ela? Porque ela era um ícone, né? Marcou. Como é que era, não só a convivência pessoal, mas a tocar? Era divertido tocar com ela? Era muito. Ela era danada. Ela era danada. Mas era danada também. Danada. Sabe? Por exemplo, eu me lembro a primeira vez que a gente foi, o cara viu a gente no Maracanãzinho, no show do festival. Então a gente fez o show do festival e o cara, quero vocês na Europa, quero vocês. Então, aí fomos, né? E eles falaram, e aí, como é que a gente, será que a gente toca? Não, toca o negócio da gente, né? Aí na Bélgica, primeiro a gente chegou, o cara falou, olha, desculpe, pessoal, está um auditóriozinho bom aqui na rádio, agora não pensa que vai ser aquele negócio do Maracanãzinho, né?
Você. Por quê? Não, porque o pessoal aqui na Bélgica é frio, é coisa mais fria, mas vão adorar. Aí, a primeira música já, opa, neguinho, né? Na terceira música, todo mundo em cima, de pé nas cadeiras, tá? Assim. Aí ela olhou para mim assim, como é que isso? Não vai ser? Não vai ser frio? E o cara não acreditando no que estava vendo, né? Aí a gente tomou coragem, assim, né? E tudo. No segundo lugar que a gente foi, aí já os caras esperavam a gente aterrissar, eram os caras da companhia, né? Aí tinha sempre os 3 de terno e gravata. Aí, na Suécia. Aí chegamos, aterrissamos, o cara falou assim, eu vou levar vocês pro hotel, tá, não sei o que, bacana. Aí eu falei, vocês de noite querem ouvir uma musicazinha de jazz, alguma coisa? Queremos, claro. Aí levou a gente num clube de jazz, né? E falou, aqui nós estamos com um grupo brasileiro, quem sabe de repente eles resolvem. Já subimos, né? Tocamos, uma loucura. Aí ele falou assim, posso tocar uma coisa com vocês? Eu olhei para Elisa e disse, como que é? E aí, né? Pode, mas o que de repente a gente podia combinar uma música aqui, ou uma de vocês. Tem uma música que eu toco também que é conhecida, Bluesette. Vamos. E ele de gaita, né? Aí eu fui chegando perto dele, tocando, eu falei, você é o Toots Thielemans? O Cobra da Europa, Toots Thielemans, sabe? Era o músico da Europa. E ele que estava ali fazendo negócio para Poligram, eu estava achando que era um diretor. No dia seguinte, nós gravamos um disco com ele. Elise e Toots. Gravamos o disco inteiro, na manhã. Então, sabe, as coisas foram acontecendo assim. Fizemos 4 turnês boas pela Europa. Foi muito bom, mas chegou uma hora que eu falei, eu tenho que fazer minhas coisas também, né? Mas mais para ela, assim, achava que ela estava sendo prejudicada. Ficar muito presa, gente, né? Aquela história que você tinha contado da família que veio do sul, que choveu. Você estava fazendo um show com a Elis, ou ia fazer um show com a Elis. Se não me engano, era aqui no Rio, talvez na zona portuária. Sim. Que aí você falou que choveu, tava lotado, o pessoal tudo de sombrinha, a chuva não parava, eles foram embora. Aí não vai ter o show, né? Foi cancelado. Eu estava saindo com a Elisa e tinha uma família com guarda-sol. Que veio do sul. Lembrei direito? Que veio do sul. Né? Vieram de Fusca, se eu não me engano, alguma coisa assim. Vocês... Rapaz, está chovendo. Mas a gente veio, a gente quer ver você, nem que seja andando. Mole. Bacana, né? O Tom que... Botei aquele negócio de fazer um disco com a Elisa e Tom, né? Duro, porque os dois... O Tom falava assim, essa gauchinha está com cheiro de churrasco ainda. E ele fala, esse maestro está pensando que ele é aqui. Está pensando nada, ele acha que ele vai fazer coisa comigo? Vai, Elisa, eu já conversei com ele. Acabou fazendo, né? Cara, foi icônico, né? Eu vi o filme e li algumas coisas assim, que ela chegava e falava mesmo, cara. Mas tem que, tem que peitar umas coisas, senão não faz. E mandei um amigo meu, que era um garoto, tinha 19 anos, que tinha uma câmera de cinema. Falei, vai para lá, te dou uma grana, mas, pô, eles não vão nem querer essa. Não precisa não, fica de longe e filma essa chegada aqui. Virou filme ali. Né? Quer dizer, e ele virou um cineasta famoso. Essas coisas, se você não faz, bicho, depois podia ter. Não podia, não existe. Podia do verbo não fez. Exatamente. Gente, assim, a gente falou aqui um pouco do João, né? Do Donato, né? Como é que você conheceu o João Donato? E que a figura do João Donato para você, você falou um pouco aqui, mas que você repetisse. Quando eu conheci o João Donato, eu ouvia falar dele. Até a música que eu conhecia. Minha saudade é a saudade de você, que é do João Donato e João Gilberto. Né? E eu sempre procurei saber quem fez o quê, quem fez a... E eles falaram, não, nós dois que fizemos.
Eu digo, bacana, mas quem fez? Não, nós dois fizemos. Aí o João falou assim, eu fiz a música e letra, e ele também fez a música e letra. Quando a gente tocou era igualzinha. Caramba. Gente, não pode. Não pode. Aí passaram-se anos, fiquei no camarim com o Donato lá no Sesc de São Paulo. Eu falei, Donato, eu adoro Minha Saudade. Ele falou, também gosto. Você e João Gilberto, Como é que foi? Quem fez a música dele? Nós dois fizemos a música dele. Bacana. Juntos assim, né? Não, cada um fez na sua casa. E quando a gente mostrou, era igualzinha. Tá, João, obrigado. Mas e essa história? Qual é a parte que é verdade? Não sei. Até hoje Não ficou sei. esse mistério. Eles combinaram isso. Eu não sei. Ninguém vai saber nunca. Tem umas coisas que, na história assim que, por exemplo, eu não sei que você não gosta muito que fale do João em algumas coisas, né? Uma vez eu mostrei pro Menescal, falei, Menescal, tô lendo um livro que eu não vou falar o nome aqui. Tô lendo o livro. Aí o Menescal, se eu fosse você, eu parava de ler. e assim, cara, tem umas histórias assim que realmente é muito disso do João, tipo, são segredos assim, né? Tipo, não, eu fiz, o pessoal não sabe, é meio que ou então tem a história de um personagem que andava com ele, que eu não lembro quem é, que você perguntava um negócio, as pessoas perguntavam do João, coisa do cara só. Eu não respondia, né? E assim foi, quer dizer, nos Estados Unidos foi o Time, a revista Time, que é a mais famosa, queria fazer uma matéria com o João, né? Aí, ok, ficou marcado, eu estava no quarto do ao lado, né? Saía na moita, assim, porque, rapaz, você vai sair, eu vou ficar sozinho, sabe aquelas coisas. Aí, vi o pessoal batendo na porta de João, ele, não vou fazer, não. Os caras não entendiam. Eu falei, o que é? Não, deixa eu falar com ele. João, os caras do Time estão aqui. Não, diga a eles que eu não vou fazer, não. Por que, João? Eu vi a capa da revista, um cara, parece que eles põem batom no cara. Puxaram as coisas. Não vou, não. Imagina eu sair de batom. João não faz isso, cara. Não fez a reportagem para o Time, que é a revista mais famosa. Mais famosa. E o outro querendo gravar, aquele que gravou com ele, né? Que gravou o Garoto de Ipanema. Esqueci o nome dele. O músico lá, né? Sax. Aí. O Getz, não é? Stan Getz. Aí, João, você não tem gravação hoje? Não vou não, rapaz. Ele parece uma galinha tocando. Pá, coisa feia. E a Astúdia, a mulher dele, o João tem que ir, cara. Tem que ir, ele está lá com os músicos, vai gravar. Eu não vou. Aí a Astúdia falou, olha, ele está ruim, está com problema. Ele falou, você pode pelo menos vir aqui, você conhece a música, Garoto de Ipanema, só para fazer uma voz guia. Olha como é que são as coisas no mundo. Fazer uma voz guia porque o João está com problema. O João falou, não vou de jeito nenhum. Ela foi e fez a voz guia, o cara falou, oba, eu quero é você. E a Astúdia estourou no mundo inteiro. Não era cantora. Ela não trabalhava com... Não fazia uma brincadeira com a gente assim. Mas não tinha ideia de ser profissional, né? E virou primeiro lugar no mundo. Caraca, que doideira. Cantando Garoto de Ipanema. Como é que são as coisas, né? Depois ela convenceu o João a fazer mais... O cara falou, mais o que? No Garoto de Ipanema eu quero a tua parte. E você teve que trocar uma vez a corda o João te ligou para tocar a corda de violão dele? Foi para trocar. Eu digo, mas João, por que você não troca? Rapaz, primeiro que eu não tenho corda para trocar. E depois eu não sei, aquele negócio fica esticando, fica... Quer dizer, tipo assim, compra lá a corda e troca para mim, né? Uhum. Mas fica uns 2 dias com o meu violão, porque eu queria que ele viesse afinado já. Eu lá, todo dia. Uhum. Todo mundo virava empregado do João. Todo mundo. Ele conseguia. Todo mundo. A figura maravilhosa por um lado, mas encrenca pelo outro, né? O Menescal, teve uma vez que você me falou do Ivan,
eu não lembro agora exatamente a história, que você tinha que ir para algum lugar e tinha que terminar a mix, aí a mix estava terminada e o Ivan falou que não estava, que queria mexer na mix. Como é que era? Como é que foi essa história mesmo? O Ivan é um cara... O Ivan é um máximo. Para mim, acho difícil alguém fazer tanta música. Aquilo nasce assim. Eu produzi um disco do Ivan que chama Jobineando. Sim. O problema é que todo dia aparecia. Mas essa, Ivan, são 12 músicas só. Não pode botar umas 20? Não pode, cara, não pode. Mas essa daqui, então vamos mudar a outra. Eu digo, não, Ivan, vamos. E foi assim. Ele é muito ansioso, até hoje. Mas muito. Ele me chama de meu guru, né? Meu guru. Porque Ivan, aí eu ia para o Japão, no dia seguinte estava acabando a mixagem. E ele, com o negócio da ansiedade dele, a coluna, sabe, aí não conseguia, deitava no chão para ficar reto. Aí, me levanta. Eu digo, não, eu estou mixando. Mas levanta, eu tenho que botar um piano ali. Levanta você. E foi, e aquilo foi me dando uma coisa. Eu digo, eu tenho que ir para o Japão. Aí eu falei, Ivan, eu vou dar uma saída daqui, eu vou demorar uns 15 minutos. Onde é que você vai? Uma coisa aqui do lado, que tinha uma clínica, né? Me levanta. Não, fica aí deitado. Aí fui para a clínica, o cara me examinou e falou assim, você está com 22 de pressão. Rapaz. Eu digo, pô, e aí? Você vai ter que ficar uma semana tranquilo, vai tomar um remédio que eu vou te dar uma bomba. Eu estou indo para o Japão amanhã. Para o Japão? Então eu vou te dar uma bomba, cara, mas, sabe, perigosa, mas é o jeito, você não pode ir para o Japão assim. Aí me deu uma bomba e tal, e eu voltei, aí peguei o nome do remédio que eu tinha, falei, olha, Ivan, fui aqui na clínica, eu estou tomando esse remédio por causa de você. Ele falou, eu também estou tomando esse remédio. Irmão de comprimido. Mas terminei o disco, né? E deixei o Ivan deitado lá no chão, não sei. Para conseguir terminar a mix, né? Não podia, bicho, não podia. Realmente ele não conseguia se levantar também, né? Então, mas é assim, cara, cada artista tem suas manias, tem suas coisas. Agora, é um cara, é um músico. É fora de cena. É um músico maravilhoso. Legal. Cara, eu lembro de uma vez que você me chamou para fazer o lance lá dos 60 anos da Bossa Nova, que deu uma alteradinha em alguns acordes, eu não lembro a música, talvez aquela sua risada mais gostosa e a vida pode ser, eu acho que foi essa, eu não lembro agora exatamente, que a gente estava lá no ensaio passando, né, e aí o Menescal falou assim, pode dar uma mexidinha aí e tal, me deu essa liberdade, aí eu mexi em algumas coisas, aí o Ivan foi tocar a música, aí ele começou a mexer a perna. Ele, peraí. Aí tocou de novo, aí o Menescal olhou pra mim assim, e eu tipo, caraca, o que tá acontecendo? E ele tocou de novo, aí ele batendo a perna assim, balançando. Cara, mexeram aqui, né? Mexeram aqui no arranjo, né? Pô, já toco a música há 20 anos, do mesmo jeito. E ele tocando lá, daqui a pouco ele foi acostumando com a sonoridade, aí tocou. Aí no final, você lembra disso? Eu tenho uma foto desse dia, tá? Eu, o Menescal e o Ivan. Que o Menescal falou assim, aí ó, ele que mexeu na tua música. Aí o Ivan, ficou diferente. Sabe, é negócio de ouve, cara, de repente, legal isso aqui. Não, tem que ouvir, porque cada um traz um negócio. Né? Eu fiz um show com o Andy Samberg, do The Police, né? E eu não pude ensaiar com ele. Eu digo, cara, eu estou viajando, eu chego no dia, ele chegou um dia antes, você ensaia com o grupo, com a Cris, e eu chego no dia do show. Foi aqui na Barra? Não, foi em São Paulo primeiro. Aí, ok, entrei, já estava tudo escritinho, então passamos 2 vezes, ok, fizemos show. Mas era um show que eles dividiam em 2 partes, que parava para todo o pessoal tomar um café e voltava, a segunda parte. Né? E quando a gente no camarim, eu falei, pô, cara, uma música que a gente esqueceu, a gente tinha que fazer, Manhã de Carnaval. Ele falou, pô, eu gosto das coisas do Brasil por causa do Manhã de Carnaval. Por que você não me falou? Me esqueci também, né?
Aí fomos entrando e falei assim, mas você sabe solar ela? Sei. Sei, ok. Então tudo bem. Eu faço a introdução e a gente fala que nós vamos tocar a primeira vez, nem ensaiamos, nós lembramos dela aqui. Ok. Aí falei, pessoal, legal. Achando meio que era igual. Aí eu fiz a introdução. Aí quando ele fez manhã, eu fiz a manhã. Manhã, tão bonita, manhã. Depois na vida, uma nova canção. Aí ele falou, ele tocando, falou, eu quero essa harmonia no microfone. Então essas, cara, veio, tem que fazer. Vai enriquecendo, né? Vai trazendo uma nova perspectiva, né? Depois gravamos assim com essa harmonia, né? E ele, acho que o de São Paulo foi primeiro? Foi primeiro. A gente foi A gente veio aqui no Cidade da Música. Foi participação Cidade da Música? Quem cantou foi a Cris. Foi a Cris, foi a Cris Delon. Cris Delon, Acho que foi o primeiro show que você convidou a gente. Isso tem muitos anos, cara. Tem uns 10 anos, pelo menos. Você que se a gente for pegar as histórias aqui, Menescal vai ter que voltar de novo, né? Então, assim, é muita história. Mas pra gente mudar um pouquinho aqui da fase, né? Você falou que queria tocar uma música nova aí. Você falou que... Quer dizer, não é nova, não. Ao contrário. Me lembrei, você falou assim, pensa uma coisa que você queira tocar. Eu não sei letra de nada, nada. Até o Barquinho, eu cantei pela primeira vez no Carnaval e errei a letra. Aí o cara falou, o Durval Ferreira falou, você errou a letra, mas ninguém conhece. Então ficou aquela... Mas, então eu falei assim, não tem... Ok, vou cantar Barquinho, vou cantar Você Amanhã, de tudo. Aí me lembrei que eu fiz tinha um cantor que eu amava, era meu Deus, assim, era o Lúcio Alves, sabe, cantor da antiga, assim, do samba canção, e o Tom falou assim, você está escolhendo música, tem um garoto aí que tem uma música que você vai gostar. Aí o Lúcio me telefonou, eu nem acreditei quando ouvi a voz dele, o Tom falou que você tem umas músicas, tá? Você topa vir na minha casa? Onde é que é? Já estou lá, né? E foi assim, toca aí uma música, filho. Se vai mais um dia assim, é vontade que não tenha fim. Vou gravar. Você vai gravar a minha música? Pô. Tem mais música? Tem. Filho. Rio que mora no mar, parambadabadá, picabadabadá. Vou gravar. 2 músicas minhas. Tem mais música? Tem. Você é manhã de tudo, você. Aí, vou gravar. Bom, resultado. Vou gravar o disco todo com músicas tuas. Eu não acreditava, cara. Sabe, o cara que eu mais amava, assim, de cantor, né? Aí cheguei em casa, meia-noite, tinha a chave e tudo, mas toquei a campanha. Minha mãe veio correndo, o que houve? Perdeu a chave? Eu digo, não, eu queria que você viesse me atender aqui. De que é? O Lúcio Alves, você é aquele cantor? Vai gravar um disco todo com música minha. Falei, todo com música? E você tem música para isso? Mas para mim foi a glória, né? Quer dizer, graças ao Tom, que foi tão bacana, ele falou assim, podia de repente passar as músicas dele. Não, tem um garoto aí que faz umas músicas, sabe, bacana. Esses caras, Tom, Vinícius, esses caras nos deram muita força. Eles foram muito generosos, né? Muito, muito, muito. Mais do que, sabe? Aí, pois é, Rio, tem uma hora que ele faz assim, puto, tirei uma música tua, Rio que mora lá. Aí foi. Aí tem uma hora que faz assim. Eu fazia, por isso é que meu Rio da mulher beleza. Né? Aí ele falou, eu acho que eu errei ali. Como que você fez? Mas, de repente, se estiver errado, me ensina. Ele fez, eu fiz, por isso é que meu Rio. Eu fazia, por isso é que meu Rio. Ele fez, por isso é que meu... Não, você acertou, eu que errei. Fazendo a música. Não quero mexer. Claro que ele fez para que ele achava que era mais bonito. Né? E assim, os caras foram muito gentis com a gente. Muito, muito, muito. Que legal, cara. Legal. Você falou de uma coisa, e eu sei que você está falando de outro assunto, mas eu lembrei, cara,
de uma história que você falou do tom e de errar a letra. Que foi, eu não lembro se foi Chega de Saudade, talvez, que tava tocando e o público tava cantando uma outra melodia em um trecho. A melodia era diferente, porque eu conheci com o Tom cantando, que ele vai... Sim. Ai, minha tristeza, numa prece que ela regressa. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de... Melancolia que não sai de mim. Aí eu vi o povo melancolia que não sai. Eu falei, Tom, eu não sei, a música, eu aprendi com você, melancolia, como é que é? Ele falou, é nessa que a gente faz o povo arredonda. Pô, bacana, deixou. Tipo, o povo escolheu isso, deixa o povo cantar assim. Eles são mais sábios que a gente fica procurando aquele acorde, aquele negócio. Essa é coisa de gente. Maravilhoso. Legal, legal. Menesca, assim, a gente conheceu você em 2013. 2012, 2013, alguma coisa assim. E assim, acho que pra gente é um grande privilégio conhecer você, né? Pô, que bom. Pra mim também é um grande privilégio conhecer vocês, pô. Não duro mesmo. Por isso que a gente tá aqui, né? É verdade. Então, assim, e a gente fica ouvindo, né? Primeiro que você é uma simplicidade de pessoa, assim, você é um cara que muita gente fala muito e você mostra o contrário. Você faz e, sabe, e não precisa mais falar depois, né? E assim, a gente, no espaço que a gente estava de música, a gente estava assistindo um show seu e você chegou, parou do lado, ficou parado e... esse cara toca bem. Mas é isso mesmo, né? Olha, você falou, por exemplo, eu toco música. Eu falei, eu não sei minhas letras, né? Toda. Então fico assim. Aí me lembrei de uma música que eu fiz, que o Lúcio gravou. Que o nome do disco chama-se Balançamba. É uma música que eu fiz e depois até teve a letra, mas a letra não ficou boa. Né? E aí, na gravação do Lúcio, os músicos todos, La Sopra, tudo, aí os caras olharam assim, como é isso aqui? Aí o trombone, dois trombones e dois trompetes levantaram e falaram, não vou tocar isso não. Ficou assim, o maestro falou, não, mas espera aí, ele fez a música e toca, pô, então eu escrevi a música, não, tudo errado, cara, não vou tocar essa coisa não. O cara até fala, não vou tocar essa porcaria não. Aí levantaram mais um, e aí ficou um cara da flauta, o Jorginho, ficou um outro também, aí ficou piano, baixo, bateria, aí o maestro falou assim, para mim, é o garoto assim, sobe ali e toca para eles. Aí eu, nervoso, né? Se ele está tocando, porque pode tocar. O Jorginho falou, vamos lá. Não, vamos lá. Mas 4 deles foram embora. Eu achei, cara, então eu faço um negócio ruim, sabe? Fiquei muito decepcionado, assim. Então eu resolvi tocar isso aqui, que a letra não ficou legal. O Ronaldo me fez e falou, não. É um 3, um 4. Fiz na intuição. Fiz na intuição. E ainda escreveu? Hein? Ainda escreveu? O cara escreveu todo. O maestro escreveu.
sabe? Como é que faz? Então, pegou, mas os músicos não quiseram tocar, não. Olha. Então eu toquei aqui a música que era errada. Essa música é sensacional. Já tinha ouvido você tocar outra vez. Acho que foi num show lá na Tijuca. Você lembra disso? Que foi aquele rapaz que tinha a voz parecida com o Emílio. É um cara novo, eu lembro dele. Caramba. Foi a Andréia, eu lembro o nome da Andréia. É uma Andréia, uma de cabelo rosa, roxo. E o cara até fisicamente ele se parece com o Emílio. Nossa, eu esqueci o nome dele. Na época você falava que seria um novo Emílio, verdade. Não sei, rapaz. Fugiu o nome dele, mas vocês tocaram essa música. Vozeirão. Ele tinha um timbre muito parecido com o do Emílio mesmo. Mas o Emílio... O Emílio é top. Sensacional. Um dos melhores, se não o melhor do Brasil que a gente teve. Eu bati 10 anos, Emílio. A gravadora falou, cara, só gasta dinheiro da gente, não faz nada, não acontece nada, vende 10 mil discos. Pô, não pode, não se paga. Eu mantive ele 10 anos. Né? Aí, quando eu falei, bom, agora é o ano que eu saí da gravadora, né? Aí saí, os caras botaram o Emílio para fora no mesmo dia que eu saí, né? Aí, ok. Aí abri meu selinho e tal, e falei, Emílio, eu quero fazer um projeto com você. Agora, você não é gravador, eu não sou gravadora, e você não é meu artista. Então, é o seguinte, eu tenho um projeto para fazer com você. É gravar umas 30 músicas num disco. 30 músicas, 3, tudo pupurri. Não tem solo nenhum. Sabe? Sai uma música, entra outra. Quem me deu a dica foi o tal cara que disse que eu mudaria tudo aqui. Na música não é nada. Eu falei, o que eu faço? Vocês fazem uns discos muito chatos. O cara canta e vem, o cara toca meia hora de não sei o que, aí volta o cara cantando. Não, acabou de cantar, canta outra. Ele que me deu a dica, né? Aí ele falou, você tem algum artista lá no Rio que seja muito bom e não acontece nada? Eu digo, tem vários. Ele falou, escolhe um e faz um projeto assim. Muita música. Aí procurei Emílio, né? E ele falou, não, meu público não vai gostar dessa coisa. Aí meu sócio, que é mais direto, fala, que público, Emílio? Que público? Aqueles 12 que eu vi lá no teu show? Não, mas eles são fiéis. Tá, então fica com os outros. Roberto, vamos fazer com o outro. Quem é o outro? Não vou dizer não, porque é amigo nosso. De repente ele não quer também. Mas como é um projeto mesmo? E eu falei, eu quero fazer 10 discos. 10 discos. Sabe? Todo ano fazer. Pegar as melhores coisas do ano e fazer. Ele falou, não, eu faço um. Bom, Emílio vendeu 10 mil discos. O primeiro da série, isso está na internet, o primeiro da série vendeu 850 mil discos. Nossa. Da série, né, Aquarela. O primeiro, quer dizer, ele vendia 10, primeiro ele vendeu 6 milhões de discos, com 7 discos. Né? Ficou rico. Pena que morreu. Mas ficou rico, rico. Emílio morreu rico. Né? Então, você vê que o cara está ali, todo mundo achava a voz linda, mas e aí? Nada. Repertório? Não, porque meu público gosta dessas coisas que eu escolho. Tá. Por isso que o teu público tem aqueles 12 lá. Caraca, depois de encerrar um ciclo na gravadora, vamos fazer um novo projeto, o negócio mudou a vida, né? Pô, e ninguém quis. Quer dizer, quando eu fiz o disco, ninguém quis. O que eu fiz, eu falei assim, eu quero vender o disco para a gravadora. Baratinho. Ninguém. Só um cara da Sony falou assim, tudo bem, eu estou gostando do repertório, mas é o seguinte, eu não quero fazer contrato, não. Vocês me vendem o disco. Tá legal, vender. No segundo ele falou, olha, a gente pensou bem aqui. A gente queria fazer um contrato com ele. Tá, me vende o contrato? Eu digo, cara, eu não sou vendedor de contrato, não. Vocês fazem como que vocês quiserem com ele. João Araújo, que era presidente não queria de jeito nenhum. Acho que tem uma visão diferente, mas sempre ajudando, sempre ajudando. A gente, assim, eu vou falar um pouco do que a gente viveu com você, né? Já te colocamos em algumas furadas, inclusive. E impressionante que você nunca disse assim, né? Vou ver e ver a possibilidade ali de poder
Eu conheço uns amigos um amigo que tem, assim, vários amigos na verdade. Então, vários amigos que teve projeto e que a maioria que eu olhava assim, mas quem ajudou? Não, quem vai participar? Não, Menescal. Você, né? Escreveu um livro, o primeiro livro. Pô, e, cara, Menescal foi o cara que... A gente fez um lançamento musical. Um lançamento musical do livro. Foi lá no Bar World. Verdade. Mas a gente se deu muito bem naquele... que você dava aula, né? Naquele negócio lá que workshop ali, que eu nem me lembro mais. E eu digo, tem um cara ali de cima que faz os acordes legais. Fui sacando também isso. Senão você vai passando pelas coisas, tem que estar atento, cara. Às vezes a coisa está do teu lado e você não está vendo. A gente levou o Menescal para tocar em São João do Meriti. Não, Pavuna ou São João? São João. Foi São João. Caraca, é verdade. Espaço 495. Espaço 495. Dentro de um Honda Fit. E o Menescal meu falecido Honda Fit. Seu falecido Honda Fit. O Menescal foi, tocamos lá no Espaço 4. Alô, galera do Espaço 495. Caramba, Roberto Menescal tocou lá. E foi impressionante que assim, você ouviu, a galera abriu, né? Tocou, depois o Menescal tocou. Aí foi legal porque o Menescal falou assim, gente, no carro saindo, né? Cara, aí tem uma saída assim na igreja, né? Aí tem a calçadinha. Quando chegou na pista, tu perguntou, já saiu da igreja? Aí a gente, já. Ele, puta que pariu, toca pra caralho. Esses caras tocam pra caralho. Cara, muito bom. Eu me lembro dessas coisas. Não lembra, não? Mas por causa disso que a gente tá aqui, né? Pra relembrar. É verdade, cara. Verdade, falando, contando história. Demais, cara. Demais. Teve uma segunda vez que eu fui lançar o livro lá em Queimados, você lembra? Que aí o Menescal, eu falei assim, pô, Menescal, eu vou lançar um livro aqui no hotel, aqui em Queimados. Agora que eu tô lembrando. Você topa? Não, cara, claro que eu topo. Aí eu chamei os amigos lá da cidade, o Arthur, meu irmão, cara, vai lá, vai tocar, canta também, vai ser legal. Aí o Joab foi, mas o Joab foi só pra prestigiar, pra assistir. E aí, pô, foi muito legal, o Menescal tocando, eu toquei junto e tal, o Arthur cantou algumas músicas. Aí no final o pessoal tirando foto, pô, vamos embora, né, porque festa, se eu não me engano ele tava com aquela blusa, tava com um blusão e festa tô fora por baixo, assim. Então a gente tirou as fotos e na hora de ir embora, era o Honda Fit, sumiu a chave do carro. Sumiu a chave, eu procurando. Aí eu tinha um amigo, eu falei assim, cara, preciso levar o Menescal em casa, mas a chave do meu carro sumiu. Aí ele falou assim, não, eu dou uma carona pra vocês. Eu falei, é mesmo, cara? É lá na Barra. Ele, não, tá tranquilo, vambora. E beleza. Putz. Aí a gente se lembra disso? Aí a gente tava indo embora, cara. Quando chegou aqui na Salvador Allende, descendo o viaduto, tinha uma blitz. Até aí tudo bem, né? Porque blitz é normal ter. Aí ele falou assim, poxa, que ruim. Eu falei, que ruim o quê, cara? É que eu tô sem documento, eu tô sem habilitação, eu não tenho habilitação. Eu falei, o quê? Eu pensei, se os caras pararem a gente, eu falei, não, com certeza vão parar, só tem a gente aqui. Isso já era mais de meia-noite, meia-noite e meia talvez. Aí os caras com certeza pararam, mandaram encostar. Cara, que confusão que foi, porque o guarda do nada falou assim, não, vou ter que multar todo mundo. Como assim multar todo mundo? É só alguém habilitado assumir o veículo, isso aí. Não, vou ter que multar todo mundo, porque vocês são habilitados e ele que está dirigindo. Aí eu falei, não, cara, tá louco. Aí, infelizmente, né, a gente resolveu a situação lá, mas o cara queria arrancar a grana, né? Uma grana nossa, sim, cara. Todo o dinheiro do livro que eu tinha vendido naquele dia, o cara queria me tirar. Vendeu quanto? 15? 12 livros. Temos história. Temos história. Pô, legal, cara. Menescal, assim, legal. A gente é muito grato realmente por conhecer você. Eu tenho, assim, de verdade, eu acho que esse é um programa que realmente a gente se conecta e a gente realmente conta histórias reais, né, cara? Eu separei esse momento aqui, eu tenho de vários momentos que eu tive com você, um momento muito assim, difícil para mim que aconteceu na minha vida, né? Minha primeira esposa tinha falecido. Sim. E logo depois você foi lá e tava um movimento na minha sala, né, na escola lá, e você pediu pra galera sair, era meu sócio na época, e pediu o pessoal sair e, cara, nesse dia você falou um negócio pra mim assim, você sentou na minha frente e falou assim, Netinho, o que você quer que eu faça pra você? Por você.
Eu falei, não, Menescal, você me interrompeu umas 3 vezes perguntando a mesma coisa. Aí por fim eu falei assim, cara, tá, grava um vídeo pra mim divulgando a escola, né? E você fez um espetáculo, na verdade, né, cara? Você não só fez um vídeo da escola de música. Então, assim, cara, eu tô aqui também, assim, pra te agradecer publicamente, cara. Por tudo que você fez, assim, por esse momento, sabe? Que você esteve perto de mim. E, pô, não tenho como, de verdade, te agradecer por isso. Que isso bom. Me marcou demais. Que bom. Me marcou demais, de verdade. Mas, veja, é o mínimo que a gente pode e deve fazer, né? Não é dinheiro, não é não sei o que, não. Sabe, tem coisas que a gente faz. O que eu posso fazer? Posso em alguma coisa? Bom, se você... Tanto vá, vamos fazer. Né? Que eu passei. E a vida é assim, eu tenho muito isso, sabe? Legal. Tem muito. Legal. Na volta desse dia do instrumental, né? Eu perguntei para você no carro, né? Eu falei, Menescal, eu fico perguntando aqui, fico pensando as coisas que você faz. Por que você faz essas coisas, Menescal? Aí você falou para mim assim, porque eu sou humano, pô. Sou ser humano. Não tem muita explicação. Não tem muita explicação, não tem. Mas é isso, acho que se todo mundo fizesse uma coisinha assim, às vezes é só um. Bicho, vai lá em frente. Isso aí, de repente, dá pro cara. É o único que eu posso fazer, cara. Elton, você quer falar alguma coisa aí? A gente daqui a pouquinho já vai estar terminando. Mas já, cara? Tá cedo ainda. Né? Foi uma situação, na verdade, uma história que vai ficar registrada para sempre, literalmente. Porque essa história do meu primeiro livro foi logo depois que eu tive câncer e tal. Eu escrevi um pouco sobre isso no livro também. Como eu lidei com a situação. O livro não é sobre uma história triste, mas sobre uma história de superação. E aí, foi logo na época que a gente se conheceu lá na escola de música. E eu fiz um pedido ousado. Eu falei, Menescal, você consegue fazer uma nota, um prefácio, qualquer coisa, só para botar no livro? Porque, poxa, eu quero registrar isso aqui, que é bom demais. Ele, não, que isso? Vou escrever, sim. E ele escreveu um texto que eu vacilei que não trouxe aqui o livro, mas ele tem o livro na casa dele, com certeza. E a Yara leu, também gostou muito, eu lembro, na época. Muito. Aquele texto, cara, todo mundo que leu aquele livro, aquela versão, primeira versão, todo mundo fala do livro. E uma frase que ele escreveu sobre mim, não é a frase em si que eu quero dizer, mas a generosidade que ele teve, que pode ser muito reflexo do que ele viveu também com os rapazes lá atrás, né, na época, essa gentileza que ele viveu, ele não para nele. E ele terminou com uma frase, eu não lembro de quem era a frase, mas no livro você escreve, você fala assim, o Elton é um cara... É um cara que vale a pena, se eu não me engano é essa frase. E aquilo, cara, quando eu li a primeira vez, eu falei, caramba, eu não sei se eu vou colocar isso no livro, porque foi uma coisa que me pegou tanto, assim, falei, cara, parece que, não sei, não parece verdade isso, porque a gente sempre olha para, no caso a gente colocando agora, sempre olhei para você como uma referência musical, porque era o que a gente tinha de acesso a você. Mas depois que a gente começou a se relacionar, cara, a música que você faz, a grandeza da música que você faz é apenas e tão somente um reflexo da grandeza da pessoa que você é. E isso reflete em tudo que você faz, cara. Eu pego o gancho do Netinho e agradeço publicamente, porque aquele livro, para você ter uma ideia, aquela versão de livro, eu nunca fiz nenhuma ação de marketing profunda sobre... Aquele livro de 2013, a internet não era esse boom todo que é hoje, né? Que hoje você posta um negócio tem um alcance gigantesco. Na época já tinha internet, mas o alcance era bem menor. Sem editora, sem marketing, sem nada, eu vendi quase 1000 exemplares de livro no boca a boca, porque as pessoas foram indicando e a sua dedicatória ali, o seu texto fez essa diferença. Muito obrigado. É o que a gente tem que fazer, né? Só isso. É o que a gente tem que fazer. O que a gente deve fazer, na verdade. Né? Então é isso, quer dizer, eu aqui procurando isso aqui, a pessoa foi tão delicada. Não, o senhor errou até, mas o senhor vai aqui, eu vou levar o senhor aqui, vou levar ali na escola de música. Viveu com o violão, né? Levou na escola errada. Mas, sabe, a delicadeza do cara que
estava lá sentado no outro bloco, saiu e trouxe até ali. Tá? Quer dizer, tão bom quando você tem isso, né? Porque já entre nós aqui, a menina daqui de baixo, né? Você vai o quê? Tá, tudo bem. Eu digo, mas aqui, sabe, não teve negócio. Sim. Não, aqui, eu digo, passo por onde? Aqui. Sabe, não tem uma coisinha. Tipo, muito obrigado, sabe? Não fico gozando, não. Mas muito obrigado pelas dicas. Nem olhou. Né? Então, para que ser assim? Sabe? Se ela vai aprender, porque se ela for de outra maneira, ela vai ter tanta coisa, né? Deu até vontade de falar, não vou assim, né? Eu não quero reclamar de ninguém. Mas é uma besteira, você perde tanto assim, tanto. Verdade. Né? É só ser legal com as pessoas. É isso, né? é isso. Aqui cheguei hoje, aqui as pessoas todas, rapaz, acabou, podia ter um cara, oi. Tudo bem, também não vai fazer nada, mas nada, todo mundo, oi, pô, questão, tá? Você se sente bem, sente à vontade, sente em casa, incluído, né, no ambiente ali. É isso aí. Verdade. Maravilha. Vamos cantar? Vamos. Vamos cantar? Eu e a Brisa? Não. Rapaz, será que eu me lembro? Vamos lá. É em Mi, né? Umas 3 horas que você tocou. Vou botar a letra aqui para colar. Então vamos lá, pode ir. Vamos cantar. Falamos de Johnny Alf aqui, bem rápido, né? Vamos cantar Eu e a Brisa de Johnny Alf. Acho que vai. Então bora. Se não for, a gente para e vai. Sem problema.
bem junto a mim, queira ficar. Com erros e acertos. Maravilhoso. Menescal, a gente tem uns negocinhos aqui para você. Queria agradecer a Office B Seguros por esse brinde, pelo apoio que vocês estão dando aqui o nosso projeto aqui no início. Para o Menescal. Opa, Coisa boa. vai até largar o violão. Largue. E aqui também temos um outro brinde. Para mim também? Também para você. Puxa. Aqui é da Gest Up Contabilidade. Diego Brandão, muito obrigado pelo apoio aí ao nosso projeto. E tenho certeza que, sem o apoio de vocês vai ficar difícil a gente seguir isso aqui. Então, muito obrigado. Estou voltando semana que vem. Menescal, olha aí, ó. É uma coisa que eu acho que você não gosta. Eu acho que erraram no presente, hein? Erraram no brinde aí, ó. Como é que vocês adivinharam, né? Como é que adivinhou, né? Aí, Menescal. Maravilha, cara. Pô, aí você dá pra botar no final do cappuccino ali. Vou botar aqui os dois. Tá? Pode. Vou levar escondido pra mim. Senão vai comer também tudo. Meu amigo. Foi tão bom, cara. Pô, muito bom, né? Reencontrar esse cara também. Isso é muito bom. Muito bom. Acho que hoje a gente levou um papo, hein? A gente levou um bom papo. Levou um papo aqui. Pô, porque pegou a gravação, acho que de metade, né? Na gravação. É verdade. Tava mais de uma hora já conversando. Cara, obrigado por ter saído de Juiz de Fora. Que isso, aqui, cara. Uma grande honra. Tempão realmente é um encontro de amigos que... Cara, eu precisava disso, de verdade. Precisava de... Você vai voltar para Juiz de Fora mesmo? Hoje. Ele tem que vir pra cá de novo. Cara. Bom. Aí, ó. Deve ter razões que a própria razão desconhece. É verdade. Menescal, deixa o teu último recado pra galera aí. Essa câmera aqui é menor. Aqui né? Olha, você vê, eu trabalho feito um louco, ainda como o filme, ainda estou aqui, tá? Mas a gente não pode deixar de fazer essas coisas, ficar só no trabalho. E tem, né? Não, eu tenho assim, tem que tirar um dia para fazer outras coisas, sabe? O pessoal fala, mas vem cá, hoje o técnico fala, vem cá, não dá para você vir hoje, porque a gente tem que fazer aquelas coisas. E a gente faz amanhã, cara, depois da gravação. Mas você hoje eu tenho uma coisa muito importante para fazer, sabe? Tem que fazer isso, senão a gente passa pela vida e trabalhando. Aí vai chegar o dia que, como eu olhei para a guitarra, não sabia o que fazer, né? Eu estou me defendendo agora, ligado? Foi muito prazer, sabe, que a gente fez aqui, trocou muita ideia, jogou muita coisa fora, conversa fora, mas foi muito bom. Vou chegar em casa, como dizia Raul, quase em paz. Vou dormir quase em paz hoje. Foi por que, Raul? Porque totalmente em paz. Ainda falta um tanto, Muito legal. Obrigado a vocês. Legal. Então é isso. Obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Valeu, gente.